Entrevista com ideias de propósito. Olá a todos! Hoje na nossa entrevista nós vamos conversar com a doutora Daniela Chu e a gente vai falar sobre obesidade infantil. Antes, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe essa entrevista com seus amigos, o assunto é muito interessante, vale a pena, e também siga a Rádio Vale Feliz em todas as redes sociais. Saberseg Corretora de Seguros, a corretora que se importa com você. Nas redes sociais, acesse @Saberseg. Vamos agora à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com a doutora Daniela Chu, ela que é professora, nutricionista e cientista da área pediátrica infantil no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e também da Unicinos. Doutora Daniela, é um prazer conversar com a senhora aqui no nosso espaço de entrevistas, tudo bem? Tudo bem, olá Arthur, olá ouvintes da Rádio Vale Feliz. Aliás, é um prazer estar aqui com vocês, tantos anos ouvinte da rádio aí de quando eu morava aí na Feliz e agora aqui como entrevistada, é ótimo estar aqui. Com certeza. E a gente vai falar um pouco então sobre o assunto, a tônica do nosso assunto hoje na nossa entrevista é obesidade infantil, né? No que se caracteriza a obesidade infantil, como é que a gente pode explicar para aqueles que nos acompanham um pouco sobre a obesidade infantil? Então, a obesidade infantil é quando a criança ela está na curva do IMC, né, que é o peso, quando a gente analisa o peso para a altura da criança, ele está acima do recomendado. Então, se a gente pega e coloca a criança na carteirinha de vacinação, lá onde tem a curva de IMC, né, então divide o peso pela altura ao quadrado, que é peso dividido por altura, né? A gente consegue ver se a criança ela está abaixo do peso, se ela está no peso adequado, se ela está com sobrepeso. Sobrepeso é um meio termo entre a obesidade e o peso normal, que é um sinal de alerta, um sinal de que alguma coisa não está vindo bem no crescimento dessa criança, né? E depois vem a obesidade. Então, por isso que é importante sempre prestar atenção e conversar sobre isso com o pediatra quando os pais levam as crianças nas consultas. Atualmente, a questão do estilo de vida que as pessoas elas estão levando por conta da questão da pandemia, inclusive, que mudou muita coisa, houve uma mudança também na questão das crianças e também se observou algum aumento de peso nas crianças? Sim, com certeza. A gente ainda está aguardando os estudos oficiais saírem, mas hã, o excesso de peso já vinha crescendo nas crianças, ele estava aumentando mais nas crianças do que estava aumentando no adulto, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, isso decorria da nossa mudança de hábitos de vida. Então, por exemplo, a gente não tem mais o costume de cozinhar em casa, a gente compra muitos alimentos prontos, né, e eles são muito mais calóricos, contribuem muito mais para a obesidade. Porque, por exemplo, um pacote de bolachinha, né, que a gente compra no mercado, pode ser até uma bolachinha água e sal, não é a mesma coisa que uma bolacha que a gente tem em casa. Ela, além de ter os ingredientes que a gente usaria em casa, tem muitos aditivos, então e é muito mais calórico também, né. Se a gente tivesse que fazer a bolacha, provavelmente a gente não comesse tanta quantidade como a gente come, numa bolacha comprada, né. Fora que a gente consegue guardar muito mais quantidade disso em casa. Então, um dos hábitos que mudaram ao longo dos anos foi a nossa alimentação, que ela é muito mais cheia de produtos industrializados. Outra coisa são a questão do sedentarismo, né? A gente não faz mais quase exercício e menos ainda as crianças, porque os pais não se sentem mais seguros de deixar as crianças brincarem na rua. Então, muitas vezes eles preferem que as crianças fiquem dentro de casa jogando videogame, onde para eles vai estar mais seguro, do que elas vão para a rua brincar, por questão de passar carro, de pessoas estranhas que podem ter, né? Então, elas acabam brincando mais nos horários que os pais chegam em casa, muitas vezes, ou só fazendo educação física nas escolas, e aí agora no período da pandemia muitas crianças deixaram de ir na escola, a escola também teve que adaptar algumas atividades, né, que não podiam ser feitas por conta do distanciamento. A gente também tem hoje em dia muito menos o hábito de caminhar, por exemplo, se ia muito no mercado caminhando antigamente, agora dificilmente alguém não vai de carro ao supermercado ou ao centro, né? Quase todo mundo vai por meio de transporte, a gente vai trabalhar de ônibus em geral, né?
Isso tudo fez aumentar a quantidade de obesidade que a gente tem no Brasil. E falando sobre isso, né, a gente já pode também pegar um gancho para falar um pouco sobre as questões de orientação para as pessoas, para os pais, principalmente, né, sobre ficarem atentos ao comportamento das crianças e como eles podem se adequar. Quais são as orientações importantes para que as crianças, elas também tenham uma melhor qualidade de vida e não precisem passar por problemas decorrentes da obesidade? A primeira coisa é ficar de olho quando vai nas consultas com o pediatra, né, perguntar, né: "Ah, como que tá o peso do meu filho? Tá ok ou não tá?". Que aí o pediatra já vai, poder avaliar. Até as enfermeiras nas unidades de saúde podem olhar na caderneta de vacinação os pesos e a altura e colocar ali quando eles forem fazer vacina, né. Perguntar. Se o filho tiver com excesso de peso, então tiver com sobrepeso ou com obesidade, eles podem ver se é possível marcar uma consulta com o pediatra ou com a nutricionista para receber orientações. Enquanto isso, eles podem também, consultar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um material que é só colocar no Google, Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é um material que está disponível em PDF, e que ele fala como deve ser uma alimentação saudável para todas as idades, e tem exemplos lá do que seria um cardápio saudável, tanto para crianças quanto para adultos, né. Outros hábitos que a gente pode ter é o famoso, desembalar menos e descascar mais, né. Tentar reduzir a quantidade de alimentos prontos que a gente compra. Uma coisa é a gente comprar vegetais congelados para cozinhar, né. Outra coisa é, ao invés de comprar frango, a gente comprar nuggets de frango, comprar aqueles, hamburguinhos de frango, né, essas coisas assim. Esses ali, eles comparado com um frango normal, eles vão ter muito mais quantidade de gorduras ruins, prejudiciais à saúde, muito mais sódio, né, então vão ser muito pior para a nossa saúde do que o alimento que a gente chama de alimento de verdade, né. Não é à toa que eles costumam também ser mais baratos que comparado ao alimento de verdade, né, a gente, isso não é isso acontece justamente pelas substituições que a indústria coloca ali dentro para tornar esse alimento mais barato, né, então eles fazem mal para a saúde. E a gente tem que ficar de olho, por exemplo, porque eu falei aqui do nuggets, mas às vezes a criança está se alimentando de bolacha, café da manhã com, sei lá, algum biscoito, né, vamos dizer, de água e sal, que todo mundo acha que é muito bom, mas se vocês olharem atrás do biscoito, ele tem bastante quantidade de gordura, por exemplo. Hã, Ao invés de comer um pão, próprio pão francês, né, com queijo, por exemplo, que seria um café da manhã saudável, um leite até o leite com Nescau. Tem criança que no lugar do leite com Nescau toma achocolatado de caixinha, né. No lugar de tomar água, toma suco de pozinho. E assim vai indo, vão sendo substituídas. Aí chega na hora do almoço, quer nuggets, quer aquelas batatas congeladas ao invés da batata, normal. Enfim, né, salgadinho, sorvete, né, sorvete, se a gente olhar atrás do pote, tem muita quantidade de gordura lá dentro, não é, a mesma coisa, que não é uma coisa que a gente pode comer à vontade todos os dias, pensando agora no verão, né. Uhum. Então, a gente tem que evitar esses excessos e pensar mais, o que a gente pode colocar de comida de verdade na nossa mesa, né, ao invés da comida de pacotinho. E falando um pouco, ainda só para a gente complementar, quais são os problemas decorrentes da obesidade infantil e como é que funciona a questão do tratamento para aquelas crianças que possam vir desenvolver os problemas decorrentes da obesidade infantil? Problemas mais comuns, assim, que vêm logo no início, que a gente vê nas crianças com obesidade, elas geralmente, ficam com colesterol e triglicerídeos altos e pressão alta, tá. Isso acontece, as pessoas acham que isso vai acontecer na vida adulta, mas não, isso acontece ainda enquanto elas são crianças. A gente vê muito. E hoje também o que a gente está vendo muito, aqui que eu vejo muito aqui no consultório, né, e todo mundo que trabalha com as crianças, é a esteatose hepática gordurosa não alcoólica, que é gordura no fígado.
né? Essas crianças como crianças já estão com essa gordura no fígado, e aí evolui para outros problemas, às vezes de pâncreas, outras questões ali mais graves, tá? Levando então a questões mais sérias. E antes a gente falava, quando for adulto vai ter mais probabilidade de ter infarto. E hoje não, hoje a gente já está falando quando for adolescente vai ter mais probabilidade de ter pressão alta. Quando for um adulto jovem, tipo 30 anos, vai ter mais probabilidade de ter infarto e AVC, nos níveis que as coisas estão hoje, né? E que a gente tem visto ali no Instituto de Cardiologia e em outros locais acontecer. E essa das crianças que têm excesso de peso estarem com o colesterol elevado, estarem com a pressão alterada, glicemia elevada, triglicerídeos, gordura no fígado, isso tem acontecido bastante. Então, se os pais suspeitarem, né, que o filho está com excesso de peso, leva no pediatra e pede para fazer os exames complementares. A orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se a criança tem excesso de peso, se faça esses exames, né? Porque tem que ser tratado logo, não dá para deixar esperar. E, assim, em relação ao tratamento, ele é bem diferente do tratamento do adulto. Então, normalmente, para criança, a gente não vai fazer uma dieta, dizer, você vai comer isso, isso, isso no café da manhã, sei lá, 3 colheres de sopa de arroz no almoço, 2 colheres de feijão. Normalmente, o que a gente faz, a gente começa fazendo mudanças na alimentação, porque, como eu disse, a gente se alimenta tão mal que, às vezes, fazer algumas mudanças simples na alimentação já faz com que a criança reduza de peso e que os exames voltem ao normal, né? Então, trocar, uma das orientações que a gente mais faz é trocar comida de pacote por comida de verdade. Em alguns casos, a gente também vai ter que pedir alguns exames para ver se essa obesidade pode estar sendo causada por alguma disfunção hormonal, alguma questão desse tipo, mas é bem mais raro acontecer. Geralmente acontece mesmo porque a criança não está fazendo muita atividade física e está se alimentando mal. Tá certo. Alguma outra informação importante para a gente complementar a respeito dos assuntos que a gente abordou aqui na nossa entrevista? Eu acho que desmistificar um pouco do que a gente vê no Instagram, que tem receita mágica para tratar a obesidade, né? Que não tem receita mágica, ao contrário do que às vezes fazem a gente pensar que é fácil, não é fácil. Eu não estou aqui para dizer o que muitas pessoas dizem que é fácil, perder peso. Não é fácil, é possível, mas é difícil nos dias que a gente vive hoje, em que a gente está cercado por propagandas de alimento, né? A gente está cercado por comidas deliciosas no supermercado. A gente, às vezes, como eu falei, tem mais dificuldade para fazer exercício físico, né? Porque nossa vida, nosso estilo de vida mudou, então não é fácil, mas é possível. Com a ajuda de profissionais é sempre mais fácil, então, do educador físico, do nutricionista, do pediatra, do enfermeiro. E se vocês tiverem dúvidas, busquem auxílio. O Brasil, né, o governo brasileiro, ele está muito focado em prevenir e tratar o excesso de peso. Então, do ano passado para cá, foram lançados uma série de programas, né, chamado Proteja, é o nome do programa, para frear esse avanço no excesso de peso infantil. Então, talvez vocês vão acompanhar nas escolas algumas ações, né? Está acontecendo aos poucos em vários municípios brasileiros. Vocês vão acompanhar algumas ações para prevenção do excesso de peso, talvez alguma palestra, talvez possa acontecer alguma palestra na escola do seu filho, ou vão pesar e medir seu filho na escola. E também as unidades de saúde, os profissionais da unidade de saúde, estão recebendo mais treinamentos para atender adequadamente as crianças e adolescentes também, né, com esse problema da obesidade infantil. Tá certo, doutora Daniela, parabéns pelas atividades, pelo trabalho realizado, pelos seus trabalhos também de pesquisa na área acadêmica, né, também sobre esse assunto da obesidade infantil. Conte sempre com a Rádio Vale Feliz e com certeza em outras oportunidades a gente também pode voltar a conversar e abordar outros assuntos dentro desse grande assunto, dentro desse grande leque de assuntos que a gente tem na questão da obesidade infantil. Muito obrigado. Muito obrigada, turma, muito obrigada, ouvintes. Se vocês quiserem também, me sigam no Instagram, @nutricionista Daniela Chu. Às vezes eu coloco lá algumas informações
sobre excesso de peso e coloco informações gerais sobre alimentação infantil. Tá certo. Parabéns mais uma vez. Então, hoje nós conversamos com a doutora Daniela Chu, que é professora, nutricionista e cientista da área pediátrica infantil no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, também da Unicinos, e essa foi a nossa entrevista. Vale Feliz FM.